Muito bem, então o novo nascimento que a irmã Juliane pregou aqui e ensinou, acredito na lição passada, ele abre a porta para essa restauração. Todos nós chegamos do mundo com o nosso coração endurecido e precisamos passar por esse processo de, não diria amolecimento, mas uma sensibilização, uma ressensibilização do nosso coração para as coisas de Deus. Quando nós temos o coração endurecido, a gente não compreende a palavra de Deus, ela se torna difícil, a gente não entende mesmo as realidades espirituais. Isso acontece normalmente com todo o coração endurecido. Então, o primeiro passo para que nosso coração pudesse retornar a ser um coração sensível para Deus e nós pudéssemos compreender o reino de Deus e vivê-lo aqui na terra, era o novo nascimento. Aqui no livro de Ezequiel, no profeta Ezequiel, capítulo 36, versículo 26, o profeta, Deus através do profeta Ezequiel, diz o seguinte: e vos darei um coração novo e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei o coração de pedra da vossa carne e vos darei um coração de carne. Então, Deus aqui explicitamente fala sobre essa transformação no coração. E ele diz que o coração do homem é um coração de pedra, totalmente endurecido e insensibilizado para a voz de Deus. E através do novo nascimento, Deus troca a velha natureza corrupta, espiritual, que o homem herdou, que nós herdamos de Adão, e ele nos dá um espírito novo. Lá em 2 Coríntios 5,17, a palavra de Deus diz que aquele que está em Cristo é uma nova criatura. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo, e isso está se referindo ao Espírito, claro, porque quando você se converte a Jesus Cristo, seu corpo continua o mesmo e a sua psique, o seu intelecto continua o mesmo. Inicia-se aí um processo de transformação. Lá em 1 Tessalonicenses 5,23, fala sobre essa tripartição do homem, dizendo lá que todo o nosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis. E ali fala sobre essa divisão do homem em 3 partes. Isso nós temos um estudo aqui no canal do Ministério Águios, que é o espírito, alma e corpo, um estudo bem interessante, e a gente não tem como entrar aqui nesse assunto, porque é um assunto um pouco mais profundo. Mas, basicamente, essa doutrina, esse ensinamento, se refere ao fato de que nós somos formados, o homem foi formado, dividido em 3 partes. Nós temos uma natureza espiritual, o nosso espírito, nós temos a alma, que é a palavra grega psuche, que é psique, se refere ao nosso eu interior, nosso psicológico, nossas emoções, o nosso entendimento. E nós temos o nosso corpo. Então, quando você se converte ao Senhor, Deus dá um espírito novo, Ele troca o seu espírito. Ele não troca a sua alma, nem troca o seu corpo. Nossos corpos serão mudados, eles serão transformados na volta de Jesus, e aí nossos corpos serão transformados também. Então, nosso espírito ele é mudado, mas mesmo após a mudança do nosso espírito, ainda será necessária uma mudança que é gradual na nossa alma. E isso também vai refletir no nosso corpo. Haverá uma mudança gradual no nosso comportamento. Esse processo de salvação da alma é chamado na Bíblia de santificação. É a santificação do nosso ser. Nós vamos ver aqui, aqui no livro do Tiago, Tiago, no capítulo 1, lá no Novo Testamento, versículo 21. Vamos analisar aqui esse versículo para a gente entender como é feito esse processo de salvação da nossa alma. Tiago 1,21 diz assim: pelo que, rejeitando toda imundícia e acúmulo de malícia, recebei com mansidão a palavra em vós enxertada ou implantada, a qual pode salvar a vossa alma. Então aqui nós vemos o processo de salvação da alma, que é a santificação. Ele é feito, digamos, em
em duas etapas, mas essas etapas elas ocorrem concomitantemente, ou seja, ao mesmo tempo. Primeiro, ele diz aqui, pelo que rejeitando toda imundícia ou sujeira. A palavra aqui quer dizer sujeira. E ele diz, esse rejeitar, no original é a palavra grega apotíthemi, que quer dizer, títhemi quer dizer estabelecer, colocar. E apô é para longe. Então, você vai afastar, você vai colocar para longe de você. Aqui foi traduzido como rejeitar toda imundícia, ou seja, toda sujeira. Você rejeita a sujeira, né? Aí vem todo tipo de pecado, todo tipo de pensamentos, desejos e todas as ideias. Tudo aquilo que nós aprendemos do mundo, nós precisamos rejeitar. Isso aí. E ele fala também o acúmulo de malícia ou de maldade, né? Você precisa tirar, remover as coisas ruins, digamos assim, né? O mal, o pecado, a sujeira, a malícia, a maldade, e receber com mansidão a palavra de Deus. Então é um processo onde você rejeita a sujeira e ao mesmo tempo você precisa receber a palavra de Deus. Isso é o processo de salvação da alma, certo? Processo onde nós começamos a purificar o nosso interior, rejeitando. E como é que eu faço isso? Como é que eu rejeito isso? Qual é o meu procedimento? Como é o processo onde eu rejeito esse mal? Nós vamos ver aqui, eu vou ler o Evangelho de Marcos no capítulo 1, versículo 15. E Jesus, ele começa a anunciar aqui o Evangelho, ele diz o seguinte, Marcos 1,15. Dizendo, o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Observe aí. Arrependei-vos. Então, como é que eu rejeito a sujeira, a imundície, o acúmulo de malícia que a gente viu lá em Tiago? É através do arrependimento. A palavra arrependimento é a palavra grega metanoia, que é formada de duas palavras, né? Metá e noia, que vem de nous, que nous é a mente. Metanoia quer dizer uma mudança da mente, uma mudança de mentalidade. Aqui no nosso português, o arrependimento está muito ligado a um sentimento, né? de tristeza ou remorso por algo que a pessoa fez e por alguma razão não deu certo. Então ela se arrependeu. Mas na Bíblia, a palavra metanoia, que é o arrependimento, ela está mais ligada a uma mudança no seu entendimento. Você compreende alguma coisa e aí sim, esse entendimento ele vai gerar um sentimento onde você vai rejeitar aquele mal do qual você se arrependeu. Então, para que haja um verdadeiro arrependimento bíblico, é necessário um reconhecimento da maldade e do engano do pecado. Isso vem através da palavra de Deus, né? A palavra de Deus, ela ilumina o seu coração e leva você a reconhecer que aquele pensamento, aquela ideia, aquela atitude sua era algo sujo, era algo pecaminoso, e aí você, com o entendimento, né, que a palavra de Deus te dá, você lança fora. Como é que funciona isso? É semelhante a imagine você chega num quarto e você precisa limpar aquele quarto, mas não há luz naquele quarto. Então você não consegue nem ao menos enxergar onde está sujo, né? Você não consegue entender que sujeira tem aqui. Eu não sei porque eu não estou vendo nada, está escuro. Aí você lança uma luz, um pouquinho de luz, fica uma penumbra, você percebe algumas coisas fora do lugar, você começa a ajeitar. Mas vai ser necessário mais luz. Aí de repente vem um pouquinho mais de luz e você começa a perceber mais detalhes que estão sujos. Aí você começa a tirar. Aí vem mais luz. Quanto mais luz, mais você percebe
onde está aquela sujeira e você vai lá e limpa a sujeira, né? Por isso que a maioria das pessoas prefere fazer faxina durante o dia, né? A Oriana está aqui, minha esposa, e Magno também ali controlando tudo. E eles fazem limpeza durante o dia. Porque você for fazer limpeza durante a noite, você não tem uma luz, uma iluminação muito boa. E Deus, ele faz assim, ele vai nos iluminando aos poucos, de forma que você vá conseguindo fazer essa limpeza de forma gradual. Não seria possível, seria assim uma sobrecarga muito grande. Imagine que Deus lançasse uma luz tão grande dentro de você se enxergasse completamente como sujo, né? Porque nós, quando chegamos diante de Cristo, nós somos sujos, né? A Bíblia diz que a nossa justiça é como trapo de imundícia. Essa é a nossa justiça própria. Quando você se converte, você vem com o coração endurecido e vem sujo, e Deus vai iluminando você aos poucos, de forma que você tenha condições de gradativamente fazer essa faxina interior, digamos assim. Então, a palavra de Deus vem, ilumina você, o seu entendimento, e você começa a enxergar melhor onde vai precisar rejeitar a maldade. É um processo gradual, lento, que leva, digamos, a nossa vida praticamente toda aqui na Terra. E aí, como é que eu faço? Como é que eu faço essa limpeza, já que estamos falando de coisas espirituais, coisas da mente, né? Isso é feito através da confissão. Deixa eu abrir aqui a palavra. Vamos abrir a palavra do Senhor em 1 João, no capítulo 1. Eu vou falar um pouco sobre essa questão da confissão. Aqui em 1 João, capítulo 1, versículos 8 e 9, diz assim: se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Vou ler aqui o 10 também, ele diz: se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Então é como se Deus acendesse a luz, você visse a sujeira e dissesse: não existe sujeira. Ou então você não está enxergando, porque quando você chega e diz que você não peca, você não tem pecado algum, você não está enxergando. Não há luz, né? Porque quando a luz acende, nós enxergamos e vemos que temos pecado. Então, primeiro nós precisamos confessar esse pecado. O que é confissão de pecados? Isso aqui é muito importante, porque a maioria das pessoas ela interpreta a Bíblia com base no seu próprio entendimento, no seu próprio conhecimento natural. Mas a Bíblia, ela é um livro espiritual, claro, e ela não foi escrita em português. Aqui o Novo Testamento foi escrito em grego. E a palavra grega para confissão é o verbo homologeu. Homologeu são duas palavras, né, que é muito comum em grego. Homo quer dizer igual ou mesmo. Conhecemos a palavra homossexual, né? A pessoa que tem atração por alguém do mesmo sexo. Essa palavra homo e logeu, que vem de logos, né? Que é a palavra ou conhecimento. Então, homologeu quer dizer, literalmente, dizer a mesma coisa. Então, quando eu confesso um pecado, o meu pecado, eu tenho que, essa confissão, ela precisa ser baseada na palavra. A palavra de Deus me ilumina, né? Por exemplo, vamos pegar aqui a mentira, né? A pessoa costuma mentir, aí se converte, aí começa a ser iluminada, começa a entender que a mentira é pecado, que Deus não pode mentir, Ele é a verdade. Então, ela reconhece, ela diz a mesma coisa, né? Eu reconheço que mentira é pecado e que eu estou mentindo, eu estou pecando, eu estou agindo de forma suja. Aí eu vou e confesso isso diante de Deus ou diante de alguém, por exemplo, né? Porque se você peca contra o seu irmão, a Bíblia diz que você precisa ir lá, pedir perdão e se reconciliar com seu irmão antes de ir e oferecer a sua oferta ao Senhor. Então, o arrependimento essa mudança de mentalidade
e precisa vir seguido da confissão, que é um reconhecimento da sua situação, do seu pecado. Você diz a mesma coisa, né? Homologueu. Você diz a mesma coisa que a palavra de Deus diz. E você se arrepende, ou seja, ocorreu a mudança no seu entendimento. Você reconheceu que aquilo é mal e você confessa diante de Deus e também, eventualmente, diante da pessoa que você pecou. E isso é uma humilhação. Você se humilha diante de Deus e diante da pessoa, e aí a injustiça, né, ela deixa você. Né? A injustiça no nosso caráter, ele vai sendo purificado. Isso é muito importante porque essa atitude, ela funciona como um quebrantamento na dureza do nosso coração. Se o nosso coração está endurecido, está insensibilizado, né, nós já sabemos várias consequências disso. Nosso coração está insensibilizado, então, quando nós nos arrependemos e quando nós confessamos o nosso pecado, nós nos tornamos quebrantados, a dureza de coração é quebrantada, e nós começamos a nos tornar mais sensíveis às coisas de Deus, sensíveis à voz do Senhor. O processo contínuo de expor as suas próprias transgressões diante de Deus e dos homens promove a limpeza do coração, fazendo com que ele se amoleça, né, volte a se tornar sensível à voz do Espírito Santo. Vamos abrir aqui a palavra do Senhor no livro de Provérbios, no capítulo 28, versículo 13. Diz assim: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Então observe, imagine que você vai fazer essa faxina que a gente falou aqui, né? E você vê a sujeira, mas você não retira ela, não a expõe, né? Porque, na verdade, quando você vai reconhecer, né, tem o arrependimento e a exposição através da confissão, você está como se estivesse retirando a sujeira e jogando no lixo, né? Porque Deus pega os nossos pecados e Ele lança ali no mar do esquecimento, Ele nos purifica, como nós lemos lá em 1 João. Então, se você encobre as suas transgressões, é equivalente a você pegar a sujeira e botar debaixo do tapete, né? Depois ela volta. Mas isso, se você não confessa, se você só encobre, você não consegue prosperar em Deus. Mas quando você confessa e deixa, você alcança misericórdia. E isso torna você mais sensível à voz de Deus. Eu quero ver aqui mais uma passagem que fica no livro de Tiago novamente. Vamos lá para Tiago, capítulo 4, versículos 8 a 10. Diz assim: chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo purificai o coração. Senti as vossas misérias e lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e o vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor e Ele vos exaltará. Veja aqui, fala qual deve ser o nosso sentimento, né, diante desse arrependimento, diante do fato de que a gente consegue enxergar pela palavra que é iluminada no nosso coração. Nós conseguimos enxergar os nossos próprios pecados. E aí a gente chora diante de Deus. Esse processo é um processo de limpeza interior, que Tiago também falou ali no capítulo 1, que a gente viu. Você precisa sentir a sua miséria. Esse sentimento, ele vem pelo conhecimento da palavra. Quando você percebe que está pecando, quando você consegue enxergar isso pela palavra, você começa a sentir isso, né? Isso é traduzido em sentimento, esse conhecimento é traduzido em sentimento. E aí você precisa forçar-se mesmo, muitas vezes é forçar-se
a chorar, a se humilhar. Você precisa traduzir esse entendimento do que você está em pecado, está preso ao pecado, precisa traduzir isso nesse sentimento e se humilhar diante de Deus para que Ele nos exalte. Esse duplo ânimo que ele fala aqui também é uma consequência da dureza de coração. O que é esse duplo ânimo? Que ele fala, ó, voz de duplo ânimo, purificai o coração. E nós já vimos isso, que a dureza de coração ela faz com que nós não entendamos a palavra, nós não conseguimos enxergar e nós não conseguimos crer, manter a nossa fé por muito tempo. Quando a gente se lembra da parábola do semeador, o solo pedregoso é exatamente aquele solo, o segundo tipo de solo que Jesus fala na parábola, onde é aquela pessoa que recebe a palavra de Deus com alegria, mas ela não consegue permanecer na palavra. E aí também não consegue dar fruto, porque para que nós possamos ser frutíferos, para que a palavra de Deus ela se manifeste nas nossas vidas, é necessário perseverança. E uma pessoa de ânimo duplo, ela é uma pessoa que tem um coração endurecido para a palavra e ela não consegue perseverar. Certo? Então, nesta aula nós vimos a importância do quebrantamento de coração. Se você tem um coração endurecido, precisará passar por esse processo de quebrantamento. Quanto mais você se dedicou ao pecado antes de se converter ao Senhor, ou até mesmo depois de se converter ao Senhor, mais o seu coração estará insensível em algumas áreas ali onde o pecado afetou. E mais será necessário esse quebrantamento. É um processo que não é fácil, um processo muitas vezes doloroso, é um processo que sim é necessário você se humilhar diante do Senhor, muitas vezes diante de pessoas também, você chegar às vezes diante do cônjuge mesmo e reconhecer os seus pecados, e esse processo aí vai purificar o seu coração e vai quebrantar o seu coração, tornando o seu coração mais sensível diante de Deus. Então, até naquele vídeo que é o sucesso aí do canal, que é aquele vídeo, preciso confessar meus pecados ao pastor, e a resposta ali no vídeo que eu passo é que você não precisa confessar os seus pecados ao pastor para ser perdoado por Deus, porque foi esse o questionamento que foi feito a mim, por uma irmã lá do Piauí, e foi por isso que me motivou ali a fazer aquele vídeo. Não, você diante de Deus, o pecado é algo que a gente comete diante de Deus, e você precisa confessar, reconhecer, e confessar diante do Senhor. Você não tem que vir até o pastor para confessar ao pastor, para que o pastor administre o perdão de Deus, porque isso aí seria uma heresia. A Bíblia fala lá em 1 Timóteo, no capítulo 2, que só há um mediador entre Deus e os homens, que é o próprio Jesus Cristo. Hoje, na nova aliança, nós vivemos o sacerdócio universal, ou seja, todos nós que nos convertemos ao Senhor Jesus, temos livre acesso diretamente a Deus por meio de Jesus Cristo. Contudo, a confissão de pecados, ela traz sim libertação, não precisa ser necessariamente para um pastor. Você pode procurar o seu pastor, sim, isso é saudável. Se for algo que está lhe aprisionando, que você não consegue se libertar, se você acha que precisa, não tem problema algum, mas pode ser para um irmão, pode ser para uma pessoa mais madura na fé que vai te ajudar em oração. E a confissão ela é necessária porque ela é fruto do arrependimento verdadeiro, e nós precisamos também, além de confessar, fazer o que Tiago diz aqui no capítulo 4, que é sentir as nossas misérias. Você trazer para esse nível de sentimento o entendimento que chegou a você acerca do pecado e da sua situação diante de Deus. Quando Deus te iluminar, você percebe que está errando em alguma área, sinta isso, ore, chore diante do Senhor, confesse e aí se humilhe diante do Senhor e Ele vai te exaltar, e isso terá sim essa consequência de um quebrantamento de coração. O Davi também falou isso quando ele pecou, e ele disse que o sacrifício que agrada a Deus não era o sacrifício de animal, que derramar sangue de animais. O sacrifício que realmente agradava a Deus era um espírito, um coração quebrantado. E nós precisamos ter esse coração quebrantado sempre que Deus nos mostrar, Deus nos iluminar,
precisamos nos quebrantar diante de Deus e isso vai trazer, né, essa sensibilidade ao nosso coração. Então que Deus lhe abençoe e que o Senhor ilumine o seu coração para que você possa cada dia mais ter, né, esse coração sensível diante do Senhor. Deus te abençoe.